Ah, não, fica Não, mesmo. ele Eu pensei que tinha que fica. ficar segurando. Ele fica. Deixa aqui. Pra cá. Nós nem colocamos louvor hoje. Não. Louvor. Os louvores que eu coloco. Em pé de guidum. Ué, não deixa de ser louvor. Pra gente é. É difícil as pessoas entenderem, né? Não, depois na volta. Dá pra ir no casarão abandonado aqui perto? Lá onde eu gravei o vídeo? Eu acho que é. É lá mesmo. Eu já fui Dá lá com pra ir os lá? meninos, só que tipo, a gente foi a pé depois da escola. Eu queria ir lá, tinha A gente andou Sim, vamos ver. Talvez não hoje. A gente pode combinar outro dia. Ah, tá Ir bom. direto pra lá. Aí já leva umas coisas, faz um visual. Eu prometi pra ir lá fazer umas fotos. Tá. Eu já fui com uns amigos meus lá, só que a gente foi a pé depois da escola. Ah, eu também já fui lá. Então, É nós vamos massa. voltar pra O casarão é um lugar Tá. mó conhecido. A Simone, assim, a o pessoal da minha autêntica escola, um irmã monte do de gente já Coque. foi lá. Até o moleque da minha sala fez uma ponte pra chegar lá. Que isso? Ah, peraí. Eu já Aqui, ó. fui lá fumar Aqui, Jefinho, uns. Coquinho. Quem pensa que a Simone não é... Eu sou a irmã do Deixa o coque. menino rodar, vai! Não vem falar dos meus coque, não. Eu tomei banho e não lavei o cabelo. Eu faço coque. Faço coque. Ah, então esse é o segredo das irmãs. Ah, eu não sei. Elas o não meu, lavam o cabelo. o meu é, você tá se preparando para sair, né, para chegar às 3. Aí seu filho chega para você do nada e fala assim, então mãe, a gente já tem que buscar o Nicolas, porque lá é 2 horas. E isso era 1h15. Ô, louco. Falei, uai, não dá tempo. Aí eu só tomei banho. isso? Que rapidão. Já foi. Se eu fosse lavar o cabelo, já era. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é Eita. outro, E o qual que você vai trazer? aqui é outro. Então é tudo. Fora quando eu só escrevo morte? assim, ó. Tchu, tchu, tchu. Da morte para a Começa vida. e não para. É, da morte para a vida. E não termino, entendeu? Um monte de coisa que eu não termino. Teve um, eu tava vendo hoje, esse aqui. Gente, eu tive a capacidade de parar no meio da frase. Quando fomos corrompidos E aí? E aí? Loucura. Vai loucura. saber o que Deus estava te falando naquele momento. Então vamos ler, Jefinho, Efésios 2, de 1 a 5. Sim. Eu coloquei 3 aqui como destaque, mas é de 1 a 5. Pior que eu gosto de ler aqui, então você fica aí de bobs. De Bob's. De bobs. Que apesar que eu coloquei aqui, mas eu Eu gosto devia ter mais trago dessa minha Bíblia. linguagem. Saí correndo, esqueci a Bíblia. Só que aí depois eu lembrei que eu doei a Bíblia. Mas eu tenho outras em casa. Acompanha aqui, que aí a gente lê cá e lá. Aqui é Almeida, né? E aqui eu vou ler na linguagem de hoje. Efésios 2, de 1 a 5. Nós oramos, tá? Só para você saber. Oramos. A gente é meio maluquinha assim, mas a gente orou. Eu já saí orando de casa, menina. Mas por que nós estamos falando ali? É aqui! É que ali eu tô gravando, eu tô pensando que ele tá aqui. Oh, Jesus, sem bebida. Quando Deus diz para não beber, é porque já sabe que quando você vira crente, você já fica meio... Melhor não beber, né? Aqui, cadê? Melhor não beber, porque senão fica embriagada. Vamos lá. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Eu conheço essa passagem. É maravilhosa. Pois é, porque quando éramos do mundo, agíamos
né, como as pessoas do mundo. Coloquei uns exemplos aqui, né? Éramos escravos de outros costumes. E Paulo diz que hoje Paulo está aqui, diz, Mas é que a palavra é muito atual. é muito atual, né? Que hoje, né, se eu sou escravo de Cristo. Porque o que ficou para trás já era, para trás, já foi. Então, os costumes, as outras religiões, as religiosidades do próprio cristianismo, muitos estão nas igrejas e não estão em Cristo. Muitos estão na igreja e ainda não se converteram, porque é de costume. Nós já conversamos aqui que dessas reuniões e tudo que nós fazemos, eu e o Jefinho somos os únicos que não fomos criados na igreja. Graças a Deus. Os únicos. Todos os outros foram. E em algum momento conheceram a Cristo. Aquela menina que fez parte da reunião uma vez, a Maclina, que canta, né? Uhum. Ela mesmo, numa reunião, deu um testemunho dela, que ela sempre foi da igreja, os pais dela são envolvidos, alguém é pastor, enfim, sempre foi, e ela seguindo tudo direitinho, né? Amando a Deus e tudo mais, mas um dia rolou o pans. Um dia ela encontrou a Cristo, e isso ela já estava com quase 27 anos. 27 anos dentro da igreja. E não tinha se convertido. Nasceu em berço evangélico e não tinha se convertido. O pastor Batista foi ter um encontro com Cristo em plena galeria do rock. Em plena galeria do rock. Foi quando o pastor se converteu. Isso já Deus já falando, olha que loucura, Deus já falando com ele. Você imagina eu dando esse testemunho lá dentro da igreja. Então eu conhecia Deus na galeria do rock. Pois é, mas ele dá esse testemunho. Não, mas isso tudo nos arremete a Paulo, porque nós somos a igreja e Paulo pregou. Essa semana a gente falou muito sobre disso, ele, né? Muito Sim. disso. Nós somos a igreja e sendo igreja, muitas vezes a gente não teve ainda encontro com Cristo. Paulo era de uma religião, que era Saulo. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele estava indo de uma cidade para outra, lá caminhando, nem esperava Perseguindo, para perseguir cristão, para matar, para prender, para... São lugares inusitados, né? São. Onde a gente pensa que é Deus provando mais uma vez. Que adianta você estar dentro de um templo, se lá você não está nem ouvindo o que eu estou falando, não está nem aí para nada. Ou não entende. Não entende, está lá só para passar o tempo. Não consegue entender o que a mensagem diz, porque os olhos ainda não estão abertos, os ouvidos não estão abertos. Que coisa louca. E tem tanta gente querendo matar a espiritualidade daquilo que só é espiritual. Né? Falar é engraçado, porque quando a gente estava no mundão, ou eu que fiz parte do meio do ocultismo e tudo mais, esse garoto que estava aqui, que veio hoje ele veio hoje com a pedra da lua, lá no carro ele disse, tal, para ajudar na digestão. Eu falei, mas cara, se tu engolir essa pedra, eu acho que vai fazer. Mas é bonita a pedra, eu tenho uma pedra da lua e ela brilha no escuro. É maravilhoso, é lindo. O que aconteceu, Simone? Oi? Mas acreditar que ela tem energia e força, não mas acredito. ele é católico. E a mãe dele não deixa ele vir nas reuniões, você acredita? Mas é normal, pessoas católicas, assim, algumas, assim como também no nosso meio alguns cristãos não deixam seus filhos irem numa católica. E se você falar, isso é comunismo, meu Deus, se você souber o que é comunismo nesses tempos que a gente está vivendo, você vai falar, para de besteira que é tudo cristão. A diferença de uma igreja para outra são os ídolos, tá? São os ídolos. E ambas as duas, tanto a evangélica quanto a católica, tem ídolos. Tem seus ídolos. E muitos. Os evangélicos são os pastores, né, que tem os seus pastores como ídolo. Uma cantora, são filho. Os cantores, isso é o próprio templo, a própria placa da igreja, a doutrina. Muitos têm a doutrina, que muitas vezes não procede de uma doutrina realmente, da sã doutrina, né? E são apegados a isso. E isso é um ídolo. Com certeza. Né? É uma doideira. Certeza.
E sabe o que é mais triste? Que quando a gente está nesses outros enganos, a gente perde a referência do que é bom e do que é mal. Totalmente. Entende? Então essa é a discernimento. questão. Você perde todo o referencial do que... Olha o Kleber. Oi, meu Kleber. irmão. Paz do Senhor. Oi, irmãos. E aí, Kleber? E aí, Jefferson, beleza? Beleza? Graças a Deus. Tá tudo bem. Tá escuro aí, velho? Eu acho que eu vou postar no Cristão Underground, hein? Ó, demorou. E aí, Kleber, tá na casa nova? Sim, estou. Já Aí lá. instalou a internet aí? Já arrumei, já. Ah, que bom. Graças a Deus. Que bênção. Pois é. Depois eu tenho que te passar lá pro... Eu nem conversei com o Kleber ainda. Eu tenho que te passar pro grupo de verdade do Cristão Underground, tá? Porque Por quê? aquele outro grupo lá virou de música, tá bom? É? Depois eu te explico direitinho. Eu não conversei com você que você estava sem internet, aí entupir de mensagem é ruim, né? É ruim. Aí eu deixei pra Realmente. quando você estivesse de boa aí a gente conversa. Pois é. Realmente, né? Eu só coloquei internet. Coloquei agora deixa eu ver. Última quinta-feira agora, sabe? Hã? Última quinta-feira. Sim. Aí, né? Eu que Foi assim, sabe? Jeito, irmã. Irmãs. Só um momento aqui. Ah, sim. Olha só. Assim, eu coloquei na quinta-feira agora, né? Quinta-feira, né? Na quinta-feira. Aí o que rolou? Em meio a uma porrada, a zona que tava aqui, ixi, vocês nem imaginam, sabe? Vocês nem imaginam assim. mudança, né? Mudança Mudança. mesmo. Até mesmo na palavra, quando a gente está em processo de mudança, né? Quando a gente está deixando a nossa religiosidade, o nosso eu é uma bagunça. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Ai, tirei. Todo tipo de mudança, primeiro bagunça para depois arrumar. Com certeza. Né? Nós lemos Efésios 2, de 1 Pois a é. 5. E a gente tá. Opa. Oi. Olha só. Não, Eu tô tipo velho. aí fica. Aí a gente tá arrumando aqui ainda, né? Arrumando as coisas, colocando. Meu padrasto tá fazendo uma zona aqui, né? Com a furadeira, né? Colocando os quadros, né? Ah, mas é tão gostoso mudar. Eu acho massa. Pois é. Achava, agora tá difícil de mudar. É isso aí. Compramos lá, vai ser difícil. Eu nunca tive essa experiência de ficar tanto tempo no mesmo lugar. E eu quero experiência de mudar. Nossa, eu sempre amo mudei. Gente, eu sou a louca, eu sou a pessoa mais doida que gosta de mudança, que gosta de viagem, que gosta dessa loucura. Eu Sou eu. gosto, mas agora parei. Bom, Esse negócio Então, do sistema, tá. botar as crianças Qual a na palavra? situação, não. Palavra é Efésios 2, de 1 a 5. beleza. Beleza? Beleza. Então vamos continuar. Vamos continuar. Efésios 2. Do 1 ao 5. Do Beleza. 1 ao 5. Vamos lá. Acho que aí a gente já tinha terminado, né? Sim, nós já lemos, mas né, se você quiser ler aí, irmão, você pode ler, tá? Enquanto a gente vai falando aqui. Pois é, a gente então, né, nesse lance de estar no engano da religiosidade, de outras religiões, outras referências, a gente perde o que é bom e o que é mal, não sabe. Mas conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a Cristo, você já tem uma referência bem clara do que é bom e do que é ruim, do que é do bem e do que é do mal. Tem gente que fala que não, né? Que não precisa de Cristo para ter esse discernimento, né? Mas eu não consigo ver o verdadeiro entendimento a respeito do que é bom, o que é mal,
Sem Cristo, sem Deus. O Espírito de Deus sempre esteve conosco, sempre. Isso não aconteceu só lá no Pentecoste, não. O Espírito de Deus está desde antes do princípio, assim como Cristo. Sempre esteve conosco. A diferença é que agora ele habita em nós. Exato. E antes ele estava sobre nós. Mas sempre influenciou. Sempre falou. Sempre... o que a palavra diz, que não há aquele que vai poder negar e dizer eu não sabia, não é só por ter sido anunciado o Evangelho. É que quando nós fazemos alguma coisa errada, mesmo, vamos voltar lá, quando não conhecemos a Cristo. É do banco, né? Continua, deixa eu vou limpar aqui. Quando não conhecemos a Cristo, se fazia alguma coisa, quando mentia, você sabia que estava mentindo. Exato. E sabia que não era certo. Simples assim. Independente do que o papai e a mamãe ensinou, não pode mentir ou tal. Independente desse tipo de coisa, a gente sabe que está errado ou que não está. Então, essa é a questão. Muitos falam que não precisa de Cristo, que é um absurdo, porque Deus, o Filho e o Espírito Santo é um. Tem como separar? Eles não se... Tem. Pois é. São três, mas é um. Mas é um. É uma matemática que não faz sentido. Não na nossa matemática. É igual eu falei essa semana. Explica Deus pra mim. Meu só Deus. isso? Não quer mais nada? Não quer mais nada, não, minha filha? Não quer que eu te leve também ao terceiro céu? Mas É como falar o meu amigo Denis. Cara, chega no oitavo sentido, que é o Cavaleiro do Zodíaco, chegou mais perto de Deus, foi Chaka, ele despertou primeiro o oitavo sentido. É só isso que me pediram. Não tem como. Não tem Deus como. não se explica. Não. Deus se vive. E ele se manifesta para nós aqui hoje. Nós somos abençoados demais, gente, por ter isso aqui, ó. A palavra dele. Por ter a palavra. Não só por ter o Espírito Santo de Deus, mas por ter a palavra. E hoje, através da palavra, o Espírito age em nós e nos alerta, e nos traz lembrança, e nos traz o discernimento, e nos faz lembrar daquilo que nós nos alimentamos na palavra. Não é com coisas loucas de fora. Nada que você for instruído pelo Espírito Santo vai contradizer a palavra de Deus. Se algo que você acha que é do Espírito, né? Para você é do Espírito, mas está contradizendo com aquilo que a palavra do Senhor diz, cuidado, presta muito atenção, porque o Espírito não pode se contradizer, Deus não pode se contradizer. Se ele está dizendo uma determinada coisa, ele não pode chegar para você e te dar uma revelação de algo completamente oposto. Igual nós temos, né, entre nós, irmãos. As reveladuras, os revelamentos. Não, e nós não temos um irmão conosco que tem disso, não posso abandonar aquilo que foi Deus que me revelou. Que Deus que foi esse que me esse é revelou. escolhido mesmo, hein? Entrando em conflito com a Entra palavra. em conflito com a palavra. Esse daí é escolhido mesmo, hein? Escolhida a dedo. Vai pro céu com tripa e tudo. Ele se acha exatamente isso, Infelizmente né? é assim, né? É o ego, né? Entende? E é complicado, porque aí tudo que você vai refutar, o que ele diz? Não, mas esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião. Entende? Então, assim, opinião de Deus, opinião do Espírito, a sua. Não, é a minha opinião porque é o que o Espírito me revelou. Pô, então, sacanagem desse Espírito, né? Porque fez a galera escrever tudo isso, reproduzir num monte de língua, um monte de versão, um monte de tradução, para chegar só em você e dar uma revelação diferente, cara. Aí é doído. Então tem que ter um pouco de discernimento na inteligência também, né, meu? De falar, pô, não é possível. Se não condiz, a palavra do Senhor, ela sempre se testifica. Não tem nada que a gente lê aqui que não esteja aqui para trás, que não esteja lá para frente, que não esteja no mesmo livro, que não esteja em outro livro. Ela inteira se testifica, ela não vai se contradizer.
E se você não tiver referência do que é bom e do que é ruim, do que é da palavra do Senhor e o que não é, como que você vai obedecer? Porque a obediência, se nós formos ver em todos os livros, a obediência ela foi fundamental em todas as histórias. Tudo partiu da desobediência de Eva, da desobediência de Adão. E continuou sendo, com todos desobedeceram a Deus, só um que não. E é Cristo. Invicto. Jesus. Invicto. Só Ele. Oh, glória. Ele é o cumprimento da palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o cumprimento da palavra toda, Ele é a palavra em si, Jesus. E só Ele, não tem outro. Não tem Moisés, não tem Abraão e todos os outros aí que são incríveis, que foram pessoas, Foram sabe, homens maravilhosos. usados por Deus, né? Sim, sim. Então, o eu dele já caiu por terra, porque era Deus o tempo inteiro O guiando tempo aquele todo. povo. Faz isso que dá certo. E quando eles não fizeram o que Deus ordenou, o que Deus mandou, foi queda, né? Total. Noé encheu a pança, a cara. Foi De Noé. todos. Todos O teve uma único que coisinha lá. não caiu foi Jesus. O único. Só Ele. Então, como que a gente consegue obedecer? Como que você vai lutar contra si mesmo? Como você vai lutar contra a sua carne? Como que você vai entrar nessa militância se você não sabe nem a que você está lutando? Não sabe nem o que tem que sair de você? O que é que tem que morrer para Cristo nascer em mim? Se você não tem esse referencial do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, como que vai obedecer a Deus? É impossível. Meu irmão, segura a onda aí no vídeo que eu vou mudar aqui, nós vamos para Tito. Eu acho que nós não vamos ler tudo isso, rolou um exagero. Rolou uma sede ali. Mas não é um exagero. Quantos tem? 16 Sei lá, versículos fiquei aí? louca, não sei. Uma sede 1, nem... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12... 12 livros, né? Versículos tem demais. Não, 14. 16, não é não? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aí 14. 14. Pois é, pra que tudo isso? Foi a sede. A sede pela palavra do Senhor. Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízos e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Como estar em Cristo e manter esse tipo de conduta aqui? É impossível. É impossível, ela vai se contradizer. Antigamente éramos assim, hoje não mais. Então, se o seu fruto está vindo com ódio, está vindo com discórdia, está vindo com divisão, está partindo para cima, né, de outros irmãos, ou de denominações, ou de igrejas, ou de sei lá o quê, tem alguma coisa errada, meu irmão. Porque a palavra do Senhor, ela se resume tudo num ato de amor. Gente. Aí vamos continuar. Aí vamos continuar. Versículo 4. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, não são para os escolhidos, não são para os eleitos, nem para os predestinados. Predestinados somos todos nós, porque esse é o plano original de Deus. Portanto, Ele nos porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós.
E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Deixamos para trás as coisas que ficaram para trás e recebemos, pela salvação que não merecemos, mas pelo amor que Ele derramou por todos, uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Glória a Deus. Esse ensinamento é verdadeiro. Ô, Glória! É para glorificar de pé, igreja. Não há outro. Não há outro ensinamento, não há outro Cristo, não há outro Evangelho, não há outra palavra, não há outro que nos salva, não há outro que morreu por nós, nem venceu, nem ressuscitou, nem há outro que sabe de onde veio e sabe para onde ia. Não há outro, a não ser Jesus. Só Ele. Só Ele. Não existe outro caminho, não existe atalho. Não existe. E a nós cabe apenas aceitar esse sacrifício na cruz. E sair do ensinamento do mundo. E né? aí, Do engano seguimos do mundo. isso, nos aperfeiçoando, porque não tem como você dizer aceito a Cristo e continuo com pensamentos holísticos, né, esotéricos. Não tem como eu dizer. Qual o seu signo?